Bom dia a todos. Uns 3 bom dias que já deram hoje, né? Prazer retornar a essa casa mais uma vez. Antes de começar esse tema, né? 3 desafios dos cristãos, ou do cristão, eu quero logo fazer um acordo com vocês, né? Essa ideia de ter trazido 3 desafios não tem nada de absoluto, não vou trazer nenhum sistema aqui, né? É só por amor ao debate que nós escolhemos 3. Podia ser 5, 7, 12, a gente acha tranquilamente 15 desafios, né, para o cristão. Mas só para a gente poder conversar, a gente vai trazer 3, né? Pretendemos perder aí 10 minutos em cada um, mais ou menos. E essa ideia de trazer 3 desafios veio quando eu estava lendo o livro, que não é um livro espírita, é um livro do autor C.S. Lewis, eu sei que alguns de vocês aqui conhecem, né? Chamado Cristianismo Puro e Simples, e estava lendo junto com Boa Nova. Eu lia de manhã um capítulo do C.S. Lewis e lia de noite um capítulo do Boa Nova. Eu fiquei com essa ideia, né? De, nossa, parece que essas 3 coisas, volta e meia, aparece para a gente como cristão, ou como aprendiz de qualquer religião. Então, é uma sugestão com a ajuda da doutrina espírita, né, o que eu vou tratar aqui, né, não vai ser nenhuma resposta absoluta, vocês podem até colaborar, se for o caso, com essas respostas. Primeiro desafio, né, a primeira coisa que a gente encara, principalmente quando somos ainda aprendizes do evangelho, ou quando buscamos uma religião, é a ideia de que tudo que é prazeroso, tudo que tem muito prazer deveria estar afastado da nossa expressão religiosa, né? Aquela ideia, o rico não vai para o céu, o sexo é uma coisa impura. Então essa ideia de quanto mais prazer, parece que eu me afasto da religião. E tivemos muitas escolas, né, ao redor dos séculos, que queriam cortar tudo, se afastar de tudo, né? Para dizer que quanto mais longe eu estiver disso, mais espiritualizado eu estou. Nós vamos abordar essa ideia, né, de que aqui na Terra, num planeta de expiações e provas como nós somos, a busca, né, pelo prazer material ainda é grande. Vamos dizer que nós tivéssemos em alguma constelação distante um planeta onde lá naquele planeta a regra é a poligamia. Naquele planeta todo mundo pode comer que não vai engordar. Né? Lá a gente pode beber à vontade que ninguém fica embriagado, a constituição física daquele planeta é assim, e até a gente pode usar drogas que ninguém vai ter overdose. Conhecendo a característica básica dos habitantes deste planeta, eu sei que alguns iam falar, às vezes, com o seu mentor, olha, vamos passar um tempinho naquele planetinha ali, lá na constelação de Hércules, parece interessante, né? Essa piada meio constrangedora, ela não tem nada antidoutrinário. Porque na questão 265, Allan Kardec perguntou, há espíritos que escolhem o contato com o vício para se provarem. Mas há outros, pergunta dele, há outros que escolhem para viver no meio, que gostam, e inclusive para se jogar no gozo desses bens materiais, que a pessoa com livre-arbítrio escolhe uma encarnação pensando mesmo em cair lá dentro de todos os vícios que ela pode. Resposta dos espíritos, sim, há espíritos imperfeitos que escolhem uma vida dessa exatamente para se jogar, né, no gozo dos bens materiais, sem equilíbrio. Porém, assim que desencarnam, percebem que escolheram errado e que a satisfação das suas paixões todas fugazes lhe trouxe consequências que não foram muito boas. Então é normal quem sempre pense nessa questão do gozo do bem material. Para tratar disso, tem uma questão sensacional, que é a questão 712 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou na 712, né? E é uma pergunta muito boa, apesar de ser óbvia, a gente, nossa, é verdade. Kardec perguntou assim, por que Deus colocou um atrativo no gozo dos bens materiais? Afinal, foi ele que colocou, né? Ele colocou que o gozo da matéria é bom, é gostoso. Então, Kardec quer saber, por que Deus fez que a matéria fosse tão prazerosa? Que ele colocou lá, naquele meme do pozinho, que ele colocou lá um tempero no gozo dos bens materiais? A resposta é para instigar ao homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por uma tentação. Aí Kardec perguntou, qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão do homem que deve preservá-lo dos excessos. Então, quando existe realmente um atrativo no gozo dos bens materiais, a ideia é, por quê? A primeira parte fala de instigar o homem ao cumprimento da sua missão. Kardec faz um comentário a essa questão e fala, imagina, gente, se a gente tivesse que usar dos bens materiais simplesmente pela utilidade que ele tem. Vou comer arroz e feijão e carne porque preciso de 2.000 calorias para andar para frente a 36 graus. Isso afetaria a harmonia do universo. Então a gente quer
A gente quer se vestir melhor, a gente quer um carro que ande mais e que gaste menos, a gente busca conforto e a gente desenvolve nesse processo a nossa inteligência, desenvolve a civilização inteira nessa busca. O cara quer fazer um foguete, o outro quer fazer uma coisa, tá? A gente sempre quer inventar alguma coisa que busca, sim, o nosso prazer, o nosso conforto, mas desenvolve toda a sociedade. Só que, durante essa tentação do gozo dos bens materiais, nós temos que usar a razão para defender a gente dos excessos. Não há proibição no gozo dos bens materiais, mas a questão é do excesso. Na questão 713, Kardec pergunta: a natureza colocou limite ao gozo dos bens materiais? A resposta: colocou, mas o homem insaciável extrapola a própria saciedade e pune a si próprio. Você vê uma melancia daquele tamanho lá, aí você olha para sua barriga, olha para a melancia, barriga, melancia, vou comer. Aí passa mal, né? Passa mal. Mas estava ali, a natureza já tinha colocado um limite. Né? Aí na 715, Kardec pergunta assim: como o homem pode saber o limite do necessário? Quantas coxinhas eu posso comer? 100? 99? Qual é o limite de açaís e de paçocas que eu posso comer? Né? Qual é o limite? A resposta: olha, o homem ponderado sabe por intuição. Outros vão descobrir a própria custa. Alguma pessoa assim, olha o tamanho da melancia. Aí olha para ele, acho que não vai dar. E aquele louco, não dá sim, vamos partir para cima. Né? O homem ponderado sabe por intuição quando que ele está usando e quando que ele está abusando do gozo e do prazer dos bens materiais. Então, o gabarito para essa nossa sugestão de resposta, né, ao primeiro problema seria o quê? Limite e ponderação. Limite e ponderação. Inclusive, tem um livro do Emmanuel chamado Vida e Sexo. Ele trata de sexo nesse livro. E na capa do livro, na introdução, ele já dá a tônica do que vai ser o livro todo. Né? Ele já começa falando, para tratar sobre esse assunto, a primeira coisa é não a proibição, mas sim educação. Não abstinência, mas emprego digno. Né? E ele vai tratar disso em todos os outros capítulos do livro. Então, essa é a nossa primeira sugestão. Não há proibição, né? Não é errado, porque foi Deus que colocou um atrativo no gozo dos bens materiais. É o que está na questão 712. Né? Temos dois comentários no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2 e no capítulo 17. Né? No capítulo 2 está lá assim: é por isso que Deus não condena o uso dos bens materiais, mas o abuso do gozo dos bens materiais em detrimento dos bens da alma. Por quê? Porque, no fundo, nós não somos um corpo. No fundo, nós não somos isso aqui. Você está aqui agora, mas você não é isso. Então, quando a gente vive para o corpo, quando a gente vive para a matéria, a gente pode desencarnar aqui, no palco. Eu posso estrebuchar e cair aqui mesmo. E aí eu vou ficar do lado, olha, eu não sou aquilo ali. Ali vai virar pó, eu sou isso aqui. Então, quando você vive uma vida para aquilo ali, e de repente você é surpreendido com a desencarnação, aí começam todos os problemas que a gente vê em sessão de desobsessão, que a gente lê nos livros, que essa transição é muito complicada. Por quê? Porque a pessoa viveu pro abuso da matéria e de repente vem a vida, não, cara, você não é matéria, você não é corpo, você não é animal, você é um espírito imortal. E aí começam os problemas de querer voltar para lá, de querer lidar com o prazer que você deixou para trás, com questões do dia a dia, a gente acaba voltando para lá. Mas essa ideia de o uso, ok, o abuso, não é porque nós não somos seres materiais. É por isso que o excesso da matéria traz consequências problemáticas para o espírito. E aí no livro, no capítulo 117 desse mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma mensagem de um espírito protetor que ele comenta: olha, não julgueis que para estar em contato conosco, com a espiritualidade, vocês tenham que viver uma vida mística, né? Posso olhar nada, não posso ouvir aquela música que Iron Maiden é do demônio, não posso ouvir aquilo, rock não pode, não posso vestir essa roupa, não posso votar nesse partido. A ideia não é para viver uma vida mística. E aí eles continuam. A ideia é: ninguém precisa repelir os prazeres da sua vida material, achando que é isso que vai elevar você espiritualmente. Aí fala: viva conforme as regras da sociedade onde você está. Aí fala: não tem que se siliciar, né, se cortar todo, né, para pensar que não, eu vou agredir o corpo para avançar o espírito. Não. Ele ainda fala assim: não e não. Mais uma vez, viva como tem que ser vivido, desde que você, né, mantenha lá a sua, mantenha o caminho no bem. Então, nosso primeiro desafio, nossa primeira dificuldade, que é essa nossa relação com o gozo dos bens materiais, nós encontramos a resposta na equilíbrio, moderação e nos limites. Só que, se nós olharmos para a sociedade,
há pessoas que não conseguem impor os limites, que às vezes foram vencidas, né, por diversas formas de hábitos, de vício, não consegue. O que fazer quando você, não consigo. Você conhece, às vezes, né, aquela reunião de família, final de ano, no Natal, aí vai ter, né, aquele primo que estava tudo certinho, né, tudo organizadinho, e aquele primo doido, né? Nem todo mundo consegue manter esse equilíbrio, essa moderação e esse limite. Aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, Kardec tentou até ajudar a gente, que é a questão 911. Kardec fala assim, olha, não há paixões tão vivas, tão fortes, que a vontade do homem é impotente para frear? Resposta, olha, muitos dizem quero, mas não consigo, mas a vontade só está nos lábios. Porque aquele que diz quero, mas não posso, é porque no fundo se compraz, né, na prática daquela coisa, em razão da inferioridade do seu espírito. É a resposta dura. É assim, não é ele não quer e não consegue. Ele gosta, né? Mas ele gosta por quê? Pelo nível da evolução dele, ele gosta. Aí vai chegar uma hora na balança da vida, quando a gente começa a exagerar numa coisa, vem a vida dar uma martelada na nossa cabeça, naquele assunto, aí você fala, opa, eu acho que a partir de agora é melhor parar. Né? Aconteceu uma coisa muito séria, aconteceu uma coisa muito grave, perdi uma pessoa que eu amava, né? Tive um problema no meu corpo por causa de alguma coisa, e aí a vida vem com todo carinho, com a marreira desse tamanho, né? Dá uma pancadinha na sua cabecinha, você começa a refletir se vale a pena. Que a gente fica na balança o tempo todo assim, né? Ah, tá bom, eu banco os problemas desse meu hábito, porque o meu hábito é legal. Questão 911, né? Eu ainda gosto, eu me comprazo, nem sei se esse verbo tá certo, ainda, né, nessa coisa. E a vida vou começar a te mostrar o que realmente é aquilo que você tá mexendo, aí a gente toma um escorregão, a gente olha, vou começar a parar, vou começar a mudar, a vida vai dar um jeito de equilibrar a gente, mas nós não precisamos, né, que a vida venha com essa marreta na cabeça, né? E aí Kardec fala 912, tá, vamos dizer que uma pessoa esteja completamente presa, sem equilíbrio, sem moderação, sem saber onde é o limite do necessário no gozo dos bens materiais. Aí ele pergunta, qual é o meio mais eficiente para combater o predomínio da influência do corpo? Predomínio, porque eu estou no corpo animal, eu sou um ser encarnado, é evidente que tem a minha natureza animal aqui. O que não pode ter é o quê? Predomínio. Então, como vencer o predomínio do corpo, já que eu sou um ser espiritual? Né? Resposta, que a gente não quer ouvir a resposta. Praticar a abnegação. O que é a ab? A ab é para si, né? Negação. Negar a mim mesmo. Eu quero, eu adoro, mas não vou fazer, porque não posso fazer. E aqui, né? Quem gosta de ser abnegado? É difícil, né? Ficar o tempo todo se negando. Mas essa é a resposta para aqueles que não encontram o equilíbrio, a moderação e o limite do necessário no gozo dos bens materiais. Então, a nossa primeira dificuldade do cristão, que é essa forma com a qual a gente se relaciona com os prazeres da matéria, trouxemos como sugestão aqui o gabarito de ponderação, ponderado, limite, equilíbrio, não proibição, como diz Emmanuel, mas educação. Não abstinência, mas o emprego digno, né? Essa é uma sugestão, vocês podem ter outras, né? Fiquem à vontade para falar. E qual o segundo desafio? Qual o segundo? Vamos ver de fora, assim. Uma pessoa que nem é religiosa e você está, não, vou te apresentar Jesus, vamos para a igreja, vamos assistir um culto, vamos lá para o centro, né? E aí você está tentando convencer ela. Aí você já levou para ela que ela tem que ser moderada, né? No gozo dos bens materiais. Não, cara, calma, segura, equilíbrio. E aí a segunda dificuldade é que parece que, à primeira vista, o religioso tem que afastar tudo que é prazeroso, afastar tudo que é bom, e está preparado para renúncia, sacrifício, dor, testemunho, né? É uma versão que a gente costuma ver do cristianismo, né? Grandes mártires, sofrimento, perseguição, fogueira, leão, circo. Meu Deus do céu! Eu já vou ter que abrir mão, nós resolvemos aqui que a ponderação é o limite, né? Mas olha a visão de alguém. Cara, eu já tenho que abrir mão de tudo que eu gosto, que é bom. Ainda tem que estar preparado, né? Para todo tipo de dor, de sacrifício, de dificuldade. E está ficando cada vez mais difícil, né? Seguir esse pessoal religioso. Acho que eles não batem bem da cabeça, né? Lá no início da palestra, eu falei que essa minha ideia, né, para a gente trabalhar aqui, surgiu da leitura do C.S. Lewis com o Humberto de Campos, no Boa Nova. Aí lá no capítulo 20 do livro Boa Nova, está Emmanuel numa conversa com Maria Madalena, né? E aí ela está lá falando sobre sacrifício, né? E aí ela pergunta, poxa, só o amor pelo sacrifício pode saciar a sede do coração?
Ela perguntando para Jesus. E aí Jesus fala, que a gente não quer ouvir. Só o sacrifício contém o divino segredo da vida. Viver bem é saber imolar-se. Não é brincadeira, né? Você está vivendo bem? Viver bem é saber sacrificar-se. Né? E é o sacrifício que contém o divino mistério da vida. Não é à toa, né, que na história dele, que é o nosso guia, o nosso modelo, ele deixa, né, uma lição de sacrifício. Aí fala, meu Deus do céu, né? Isso aí começa a ficar para o religioso, né, aprendiz ou já mais experiente, começa a ficar, nossa, que coisa complicada, né? Essa coisa da dor, do sacrifício. E antes mesmo da gente analisar essa ideia do nosso dia a dia, dos desafios que a gente encara, dos obstáculos, das dores, antes mesmo, é bom lembrarmos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec divide as dores e as dificuldades da vida em causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E aí lá, quando ele vai analisar isso, ele fala, as partes das aflições que nós vivemos hoje, 17 de novembro de 2024, as dores que vivemos hoje, fala, a maior parte das dores são aquelas resultados de escolhas que fizemos agora, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Tem nada a ver com vida passada. A maior parte, lá no capítulo 27, ele retoma esse tema e ele fala, a parte em que nós somos a causa do sofrimento excede em muito aquelas que é a vida que nos apresenta. Né? Então, antes de pensar nos sacrifícios como uma coisa da vida, de religiosa, de superação, a gente tem que fazer uma autocrítica. Se nós, né, não somos os verdadeiros autores do problema que a gente está passando hoje, agora. E segundo a análise do codificador, esses são os maiores problemas que a gente enfrenta. Coisa que você fez agora. Uma coisa que você não fez. Você tinha uma doença. Você deu causa com a doença? Não, não dei causa com a doença. Não, então isso aqui é uma aprovação. Isso aqui é uma expiação. Isso aqui é uma prova. Mas há doenças que nós causamos durante anos, né, de descuido. Pô, mas aí, a vida não me pediu essa dor. A vida não me pediu esse sofrimento. Foi eu agora, que criei para mim. Você ganhou lá uma rescisão trabalhista, 30 mil. E aí foi e investiu tudo numa cripto que acabou de nascer. Amanhã sumiu aquilo, você perdeu todo o dinheiro. Pô, você investiu mal, você nem sabe, botava um pouco ali, um pouco no investimento. Não, você botou tudo num lugar só e perdeu tudo. Né? Então, antes de pensar dos sofrimentos que são aqueles que a vida nos impõe, façamos uma autocrítica para ver se nós não somos os verdadeiros autores. E aí, quando o Kardec falou isso lá no capítulo 27, não no 5, eu falei, deixa eu ver, parei para analisar minha própria vida, né? Fui eu também. Fui eu. Aí me senti super privilegiado, porque eu não tinha eventos externos na minha vida que me trouxeram sofrimento nessa encarnação. A maior parte fui eu escolhendo terrivelmente, pessimamente, né? Sofrendo por isso. Falei, gente, né? Que Kardec estava certo mesmo? Quem quiser, leia lá causas anteriores e atuais das aflições, depois dá uma lida no capítulo 27 também do Evangelho. E aí, o que são as causas anteriores? Aquelas que você não deu causa. Você não fez nada para aquele sofrimento aparecer. Você tinha uma empresa sensacional, chegou a pandemia, sua empresa quebrou. Não fui eu que dei causa à pandemia. Mas todo o sofrimento advindo da minha empresa quebrar foi o quê? Uma causa anterior a essa existência. E aí é aqui que está o grande desafio da vida. Porque você olha para a tua história, você se sente completamente inocente. Né? Eu não fiz nada. Né? Quais são as causas anteriores das aflições, das dores? O espírita sabe. Uma expiação, uma prova. Né? Uma expiação é aquilo que onde você sente um pouco na pele aquilo que você fez ao outro. Não por punição, mas você vai compreender o que você fez. Né? Você está lá, esfaqueando todo mundo. Exemplo tosco, tá, gente? Está esfaqueando todo mundo. Aí chega uma encarnação, chega alguém, te esfaqueia, você, acho que absurdo, fui esfaqueada, que absurdo. Aí Deus, esse é você. Esse é você. É o que você vem fazendo. Isso é expiação. Você vai para o lugar do outro, aí você fala, não gostei. Pegou no fígado aqui, no baço, doeu muito. Não quero mais saber de esfaquear outro. Na expiação, você é quase uma experiência afetiva de você compreender o que você vem fazendo com o outro. Aí você adquire a verdade. Aquela verdade que te liberta, e a verdade está na questão 115. Nossa, compreendi. Não posso mais fazer isso. Agora eu sei. Sabe quando alguém te conta, tá todo mundo numa roda de fofoca falando de alguém, aí chega alguém, não fala assim não, tá? Porque eu já estive no lugar dele. Eu sei o que ele tá passando. Todo mundo é verdade. Porque você tem legitimidade agora para compreender melhor aquela lei de Deus.
E aí, algumas frases interessantes do Emmanuel sobre essa ideia da dor, do sofrimento, que o espírita sabe que as causas anteriores vêm de uma expiação, e a expiação deu exemplo aqui que você acaba sentindo na pele aquilo que você fez ao outro, né, para aprendizado, né, e por prova. A prova é o seguinte: o espírito tem que saber tudo, tudo. Tem 2 pontos da codificação isso. O espírito tem que saber tudo. Então, a gente sempre está atrás de provas. Às vezes, para nos testar ante uma coisa que a gente estava sempre caindo, e às vezes a prova que você está vivendo hoje não tem ligação nenhuma com o passado. Questão 399. Há provas que têm a ver com o futuro. Olha, eu nunca desenvolvi no meu espírito essa qualidade, essa habilidade. Eu quero uma prova nesse sentido, para ver se eu desenvolvo. Não tem nada a ver com o passado. Tá passando isso por uma aprovação, nossa, que difícil. Ah, foi algo que eu fiz na encarnação. Passado, não sei. Não sei, pode ser uma prova que você escolheu para frente. Olha, eu nunca trabalhei disciplina nos últimos 5.000 anos. Quero uma prova que me trabalhe a disciplina. Aí você pega uma encarnação que você estuda a vida inteira aí, faz dieta, come brócolis, sei lá, alguma coisa que desenvolva a sua disciplina. Mas essa ideia do sofrimento, o espírita pode ver melhor. E ver melhor o sofrimento, o desafio, o obstáculo, a dor, dá mais consolação para a gente conseguir seguir. Ó, o livro Pão Nosso, capítulo 159, tem uma mensagem lá chamada Posse do Reino. E aí Emmanuel comenta, olha, alma sem luta, uma alma sem luta aqui na Terra é uma personalidade estreita, né? Aí fala, só trabalho, obstáculo, dificuldade e sacrifício podem dar ao homem a verdadeira notícia da sua grandeza. Porque essas coisas que a gente não quer, trabalho, obstáculo, dificuldade, sacrifício, são elementos de progresso e autossuperação. De progresso e autossuperação. Em outro livro, capítulo 61, no Fonte Viva, ele fala assim, olha, fostes colocados entre obstáculos 1000, de natureza estranha. Você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? O que é isso que eu estou passando na minha vida? Né? Foste colocado entre obstáculos 1000 para que, vencendo inibições fora de ti, a inibição está fora, vencendo um problema que está fora de você, aprenda a superar as suas limitações. Então, quando a vida vem com aquele problemão assim, tipo um sol aqui na sua frente aqui, o objetivo é o quê? Que você desenvolva uma virtude que você não tem, ou que você vença uma imperfeição que você tem. Esse é o objetivo desse enigma da vida, essa bola, né? Estava com você quando você era adolescente, chegou com você na vida adulta, tá até hoje na vida madura, aquela bola aqui. Só que aquela bola só tem um objetivo, desenvolver uma virtude, se superar, vencer uma imperfeição. Né? Assim que você resolve, aquela bola some. Porque o objetivo dela é desenvolver algo em você. Venceu? Beleza. Aí tem outra mensagem do Emmanuel que ele fala assim, vencido no desafio? Espere outro. Né? Você tinha 5 anos para vencer, venceu em 4, que legal, toma outro desafio. Essa é da nossa vida, essa batalha. Né? Então o espírita tem a chance de ver a dificuldade como elemento de superação, como elemento de melhora. A gente não tem que ver a dificuldade como algo nosso. Por quê? Porque de manhã a gente não acorda pensando nisso. Por favor, Deus, que eu não tenha nenhuma dificuldade, que eu não quebre nenhum membro, que eu chegue em casa vivo, que eu não tenha nenhuma doença. A gente pede tudo que é não desafio. Né? É o que a gente pede. Como ser encarnado, que tem aqui o instinto de conservação, que busca o conforto, o prazer. Mas o espírito, ele quer problema. Ele quer dificuldade para poder se desenvolver. Tem um outro livro de Emmanuel que ele fala, problemas são o preço da evolução. É o tributo que a gente paga para progredir. Aí ele comenta, uma semente tem que se virar lá. Ele começa a dar exemplo da natureza, né? A semente tem que se virar para sair daquele lugar que ela está, vencer lá a semente, né? E ir para cima. A borboleta tem que se virar, o que ela vai fazer lá para virar a lagarta da borboleta? Ele dá vários exemplos na natureza. Tudo é problema para um avanço. E nós, em espírito, também temos que avançar. É por isso que faça-se a vontade de Deus é muito melhor do que pedir para que Deus afaste de nós tudo que a gente não quer. Não, é igual Maria. Orou para Jesus não ser preso, foi preso. Na cruz orou para que ele fosse libertado, não foi. Ela, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Porque ela falou quando ela recebeu a missão, e segundo o Humberto de Campos, ela também falou na cruz. Esse é um olhar diferente que a gente pode trazer para o nosso segundo desafio. Então já temos 2. Tem mais um desafio para falar. Aí olha como é que vai ficando mais difícil, né? O terceiro desafio é o seguinte. Vamos dizer que eu dei o exemplo no início da palestra, que você está conversando com alguém, tentando trazer essa pessoa, né, para a religiosidade, de qualquer religião, né? Aí ela falou, olha, já vou ter, né, que abrir mão aí do que eu gosto muito. Vou ter que começar a ser ponderado, ser equilibrado, né? Já vou ter que estar de peito aberto, microfone. Vou ter que estar de peito aberto para encarar dor, desafio, obstáculo, sacrifício, porque eu sei que isso vai engrandecer o espírito. Para quê?
Para quê tudo isso? Aí vai chegar um espírito, porque você vai ser mais evoluído. Aí vai chegar um outro religioso, não, porque você vai para o céu. Aí vai chegar um outro religioso, não, você vai alcançar o ápice da união máxima, não sei, o nirvana, né? Cada um vai ter a sua história. Não, é porque isso é até uma colônia ali, nosso lar, ali em cima do Rio de Janeiro, onde eu sou, ali em cima, né? E aí a pessoa fica, não sei, né? Vou abrir mão do que é bom, vou ter que estar preparado porque é ruim. Você não consegue nem me dizer o que é essa coisa boa, o que é esse céu, o que é essa vida espiritual. A gente, como religioso de quase todas as esferas, fazemos às vezes um exercício de quê? De fé, que faz com que os materialistas achem que todo mundo é doido, né? De fé, não, de imaginar, de crer, né? Mas a visualização, para muitas pessoas, não acontece. E aí o que ela faz? Ela vai seguindo, né? Vai empurrando a vida, porque no fundo você está preocupado com agora. O meu boleto, Vitor, vence quarta-feira. Estou preocupado com a minha vida agora. Eu tenho que arrumar um problema agora, tenho que arrumar um emprego de volta. A gente fica absorvido nas questões da vida material, esquecendo que nós somos um espírito. Né? Mas quando você fala de, não, vem vencer o abuso do gozo material, esteja preparado para chorar, para carregar sua cruz e seguir Jesus. Aí a pessoa, olha, eu não sei se eu vou não, hein? Não está valendo a pena, porque nem você sabe dizer o que é essa coisa boa. E a gente realmente fica numa dificuldade, né? Qual é o objetivo? Vai evoluir. E isso toca o coração de alguém? Falar que vai evoluir? Parece que não toca. Nós temos uma dificuldade, às vezes, de nos compreender como seres espirituais. Vamos tentar ver o final da escala? O final, o que é o verdadeiro céu para o cristianismo, né, clássico, o céu para o espírito é o quê? É a perfeição. Nesse lugar, eu mesmo não consigo te dar uma dica para poder ver se ajuda aqui a resolver o nosso terceiro problema. Na questão 257, chamada Ensaio Teórico sobre as Sensações dos Espíritos, Kardec faz um monte de perguntas. Sente frio o espírito? Sente calor? Atravessa a parede? Um monte de perguntas sobre sensação, né, dos espíritos. E aí, quando ele chega nas sensações dos purificados, dos espíritos puros, Kardec tem que parar. Kardec não é puro? Não sabe? Ele fala, olha, não sei como é que é. Aí ele começa a citar tudo no máximo, né? E deve ser isso, e deve ser isso. Ele fala, nem os espíritos podem nos ajudar. Eu não posso, São Luís, manda uma mensagem aí para me falar sobre a sensação dos espíritos purificados. Olha, nem os espíritos podem nos ajudar, porque o nosso vocabulário não está preparado para expressar a ideia que a gente não tem. Não dá nem fazer uma analogia. Não dá. Aí você, nossa, aí ele termina. É como explicar a sensação do espírito purificado para nós cegos tentando definir a luz. Difícil esse momento final da escala a gente conseguir apreender agora, como espírito encarnado. É difícil. Na questão 92, Kardec perguntou assim, não pode um espírito, por um proceder impecável, chegar na perfeição numa encarnação só? Nossa, foi um Jesusinho, a encarnação dele tudo perfeito. Não chega à perfeição numa vida só, não? Resposta do espírito, olha, é porque o que vocês consideram perfeição está muito longe ainda da perfeição. A gente, nossa, dá até vergonha, né? Então as respostas dos espíritos que, puxa, né? O que você acredita que é perfeição, não é. E aí, assim, há qualidades, na continuação da resposta, há qualidades que vos são desconhecidas. A qualidade desconhecida, eu achei que qualidade era ser bom, ser legal, manso, pacífico, amoroso. Há qualidades dos espíritos perfeitos que vos são desconhecidas e incompreensíveis. Tenta explicar, não dá, não tem como explicar. Então, assim, aí lá no livro Céu e Inferno, quando o Kardec está falando de anjo, demônio, céu e inferno, quando ele está tratando desse lugar, né, esse céu, né, olha, aí ele fala lá, nem a imaginação mais fecunda consegue descobrir, consegue definir. Então, se Kardec fala que nem a imaginação mais fecunda vai conseguir falar, não vai ser eu aqui que vou tentar definir isso. E no meio da escala, né, de realmente, nesse lugar desse céu final, dessa perfeição, é difícil dizer para vocês o que é, para você começar a pensar sobre, né? Nossa, eu tenho aquele lugar para chegar. No meio do caminho, o que a gente tem lá na escala dos mundos, né? Antes de chegar aqui nos mundos celestes, você tem os mundos felizes, você tem os mundos de regeneração, nós estamos aqui no expiação e prova, e antes você tinha o mundo primitivo, né? Nós estamos aí às portas de um mundo regenerado, às portas mesmo, né? Tem o pessoal que fala 2057 por aí, mensagem do Chico Demano. Estamos às portas, né? E o que é esse mundo regenerado? Nesse mundo regenerado, não há felicidade plena, tá, gente? Nem no mundo superior ao mundo regenerado, o bem é total. O bem sobrepuja o mal nos mundos felizes. No mundo regenerado, não.
O homem ainda é de carne, sofre as vicissitudes de ter um corpo físico, mas já tem a aurora da felicidade. A gente já consegue ter uma aurora da felicidade lá. Né? E aí tem uma leitura que você faz ali que às vezes pode te confundir, que fala assim, lá não tem a inveja que tortura. Não está dizendo que no mundo regeneradores não tem inveja. Não tem a inveja que tortura. Não tem o ódio que sufoca. Não tem as paixões que deixam todo mundo doido. Tem, mas tudo em nível menor. E fala que as expiações, nesse mundo que está chegando, as expiações, as grandes dores, não são tão pungentes. É uma nova fase da humanidade. Mas pensa bem, nesse salão aqui, nós, que não somos ninguém na fila do pão, né? Todo mundo aqui, 5, nota 6, um 7 ali, outro aqui. Se os 8 bilhões de habitantes fossem iguais a nós, nesse salão aqui, pelo que eu estou olhando para vocês, vocês não parecem que está com míssil em cidade com criança, vocês não parecem que roubariam o meu celular fazendo uma live 3 da manhã, né, lá no Jardim Romano, parece que não, né? Não parece. Então, nós que não somos nada, cheio de impaciência, orgulho, egoísmo, se todo mundo fosse igual a gente, já não seria melhor? O mundo um lugar melhor? Né? Parece que ninguém aqui vai cometer crimes terríveis. Então a gente, que não somos nada, não somos nada, se todo mundo fosse igual a gente, ia ser um lugar mais tranquilo. Isso é a admiração. Os grandes cruéis, que o mal faz barulho, segundo os Espíritos, né? Os maus são intrigantes, os bons são meio tímidos, né? Simplesmente vai haver uma renovação. O pessoal que é muito cruel, muito no mal, começa a nascer em outro planeta. Não por punição, tá? Ele vai nascer num planeta igualzinho a ele. Se é muito cruel, esse planeta aqui é a sua cara. Vai ficar lá. Não é punição, é simplesmente afinidade. A gente pensa, não, vão ser sugados por um turbilhão, não vai ser punido. Vai ficar onde ele tem que estar, porque é igual a ele. E aí a Terra vai, nas maternidades, né, e nos velórios, que vai fazer essa renovação. Ele vai ficar um monte de nota 5 igual a gente, só que a Terra vai ser um lugar melhor. Né? Pensa bem, se a gente não tivesse conhecido Jesus até hoje, se a gente só conseguisse a proeza de seguir Moisés, a Terra já não seria um paraíso? Não matarás, não roubarás, não mentir, falso testemunho, só esses 3, a Terra já seria um paraíso. Nem a gente consegue ainda. Né? Jesus está em outro nível, né? Mas nem Moisés a gente consegue ainda. Né? Aí você fala, Vitor, também não consigo imaginar. O Chico falou que a partir de 2057 a gente entra na regeneração, mas não consigo imaginar nada à frente. Nada. Por que essa dificuldade de imaginar qualquer coisa futura, qualquer coisa espiritual que está além do corpo físico? Kardec tem um item sobre isso no capítulo 2 do Céu e Inferno, chamado Temor da Morte. Que ele fala, por que os espíritos não devem temer, ou não temem a morte? Porque ele fala, a morte está cercada sempre de quê? Qual é a imagem da morte? Uma caveira, vermes andando, coisa escura, preta, dor, choro, fedor. Né? É assim que a gente pinta a morte. Né? Bota 3 artistas aqui, manda pintar a morte. Aí Kardec fala, ninguém pinta uma alma, nossa, finalmente estou livre desse peso que é o corpo, nossa, que vida maravilhosa que eu tive, estou avançando, né? É uma dificuldade, a gente fica se lamentando pelos bens materiais que a pessoa que faleceu não vai ter mais. Mas era um advogado, acabado de passar na OAB, né? Coitado, era um médico, era forte, era bonito, era rico. A gente fica lamentando que a pessoa perdeu todos os gozos da matéria, como se não tivesse outro lá de lá. Não tem nenhuma felicidade lá de lá. Né? Por isso que a gente joga para a morte tudo que é ruim. E Kardec fala, esses preconceitos, muito tempo o homem vai ter ainda que passar para tirar. Porque no fundo, lá no livro dos Espíritos, Kardec fala assim, tem 2 caras presos. Aí um cara ganhou liberdade. Aí o que está preso fica reclamando, porque ele foi liberto. Kardec faz essa visão. Porque no futuro, parece insensível, né? No futuro, quando as pessoas desencarnarem, a gente vai falar, graças a Deus, venceu a vida, parabéns, está livre. Vai começar, ainda que seja uma vida complicada, vai começar a refletir, a se renovar, vai melhorar. Né? A morte é uma renovação positiva. Aí Kardec comenta, mas a gente não vê assim, né? Até hoje a gente vê, nossa, acabou, perdeu, olha só a empresa dele estava tão ganhando, tanto dinheiro que estava ganhando. Você não vê nada ali. Essa é a dificuldade. Tá bom, e agora, Vitor? O final das caras a gente não consegue, né? Questão 257, questão 92, não conseguimos. No final, a perfeição não dá para nem ter noção. O meio do caminho eu tentei aqui, mundo dos generadores. E aí, agora, não sei se eu consigo me imaginar nesse lugar de felicidade. E agora? A renovação agora. Ela pode trazer felicidade agora. Se evangelizar agora. Traz felicidade agora. E a resposta que eu vou sugerir aqui, lembra que são só sugestões, ela serve para pessoas que nem têm religião. De qualquer religião e até quem não tem religião. Na linha A da questão 133 do Livro dos Espíritos, Kardec fala, muitos sofrimentos da vida são consequências das imperfeições dos espíritos.
Aquele que não é ciumento não sofre as dores do ciúme. Aquele que não é invejoso não sofre as dores da inveja. Então, e aí ele vai desenvolver esse tema, tá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, em que ele vai falar, toda imperfeição traz uma dor. Toda imperfeição traz junto dela, presa ali, ele dá uma ideia de estar presa. Presa à tua imperfeição tem um sofrimento. Então, quando Jesus fala sedes perfeitos, é a mesma coisa que dizer sedes felizes. Porque quem é perfeito, quem não tem imperfeições, não tem nenhum sofrimento. Você pode colocar ele na cruz, pode ser um mártir, vai sentir até dor física, mas não vai estar em sofrimento. Então, tem um livro do Emmanuel, sensacional, que eu esqueci de trazer, que eu ia ler aqui as partes, né? Em que Emmanuel fala assim, me diz a sua imperfeição, que eu vou dizer o que você está sofrendo. Gente, é sensacional. Infelizmente, ele só citou 19. Eu queria que ele citasse 300, né? Porque você vê direitinho o movimento que ele faz. Quem tem... um exemplo que eu lembro, alguns, né? A aflição do indiferente é o desânimo. O que ele quer dizer com isso? Que a pessoa que é indiferente, não pode ser, não quer, não. Aí começa a cair em desânimo. Ele sofre, pela imperfeição de ser indiferente, ele sofre o desânimo. Sofre. Né? Ó, a aflição, né, a aflição da indisciplina é a desordem. Você é indisciplinado? Não sabe onde está a chave do carro, não sabe quando marcou o médico, não sabe a hora que tinha que chegar na palestra, sofre a desordem na sua vida. Por quê? Porque você é indisciplinado. Resolveu a indisciplina hoje? Não, hoje vou cadastrar tudo, vou colocar a chave no mesmo lugar, vou colocar um alarme lá de todos os meus exames médicos, os trabalhos que eu tenho que fazer na faculdade. Resolveu a indisciplina hoje? Amanhã não tem desordem. Amanhã não tem desordem. Não tem que pensar em uma vida futura. Não. Resolve hoje a sua imperfeição, que amanhã você não tem mais o sofrimento advindo dela. Quem quiser ver, capítulo 10 do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vai citar várias, tá? Vai citar várias dessas. A aflição do ciúme, o desespero. O ciúme, às vezes, o ciumento fica desesperado. Se ele vencer essa imperfeição, ele não vai mais sentir aquela coisa que é um desespero, às vezes, né? Então, temos uma solução para hoje mesmo. Se evangelizar hoje faz sentido para a nossa felicidade hoje mesmo. Então, essas seriam as 3 dificuldades. Eu dei 3 sugestões de resposta aqui. A primeira dificuldade é a nossa relação com o gozo dos bens materiais, né? Que parece que religioso não pode ter prazer. Falamos aqui sobre moderação, sobre limite do necessário, sobre equilíbrio, né? A questão de, já vou afastar o que é bom, ainda tenho que receber o que é ruim como cristão, sacrifício, dor, renúncia. Falamos das causas atuais, que nós causamos. Falamos das causas anteriores, do passado, provas e expiações, e como que esses desafios nos elevam como espírito. E falando da dificuldade de ver o além. Eu vou abrir mão do que é bom, vou sofrer pelo quê? Tem uma dificuldade de ver essa felicidade futura. Conversamos que o final é difícil falar, segundo os próprios espíritos, a gente não consegue nem compreender no momento. Trouxemos uma ideia do meio do caminho, que é o mundo de regeneração, onde todo mundo fica em nota 5 igual a gente, né? E trouxemos uma felicidade que pode ser feita agora. Se você se consertar agora, vencer a imperfeição agora, você já é mais feliz. Kardec fala, imperfeição como doença. Quem tem 3 doenças sofre mais do que quem tem uma doença. Ele vai falar isso lá no Código Penal da Vida Futura. E aí, agora, para terminar a palestra, eu vou dizer que esses 3 problemas que a gente trabalhou aqui, né, como sugestão, não são problemas para nós mesmos desencarnados. Que coisa doida essa? Esses problemas que nós tratamos aqui não são grandes problemas para nós quando estamos na erraticidade, quando estamos desencarnados, quando estamos no mundo espiritual. Qual foi o primeiro problema? A dificuldade de relação equilibrada com o gozo dos prazeres do bem material. Questão 866 do Livro dos Espíritos. Lá fala assim, o número de desafortunados na Terra é muito grande, não desafortunados só de dinheiro, né? Desafortunados de tudo. O número dos desafortunados é grande porque os espíritos, em sua maioria, não está falando de espírito elevado não, tá, gente? A maioria dos espíritos escolhem provas que lhes sejam proveitosas. Eles compreendem. Eles quem? Nós, todos nós nesse salão aqui. Eles compreendem muito bem, né? Então, compreendem muito bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Então, nós, em espírito,
meio da tabela lá, nota 5, né? Nós já não escolhemos encarnações com facilidade. Queremos o quê? Provas proveitosas. Lembra que a gente comentou aqui que a prova desenvolve, para vencer essa prova aqui, eu tenho que desenvolver uma qualidade ou vencer uma imperfeição. Eu escolho uma prova, às vezes, desse tamanho, porque eu quero avançar muito. Isso aqui vai exigir de mim uma quantidade de paciência, disciplina, força, fé, força de vontade, sem imaginar. Então, muitos espíritos escolhem muitos problemas, porque ele não está pensando no coitado do homem encarnado aqui, que é passageiro. Ele está pensando no seu espírito. Então, a gente aqui, poxa, eu queria tanto me tacar em todas as paçocas que eu vejo, né? Em todas as loucuras do sexo, mas a gente tem que se fazer um freio, por quê? Porque está no corpo animal. O corpo animal tem os seus instintos. Mas o espírito, nós em espírito, olhamos assim, tem paçoca o quê? Estou pensando em outra coisa, não estou pensando em paçoca. Estou pensando em outra coisa. Os espíritos, nós, em sua maioria, quantos espíritos tem na Terra? Encarnado, 8 bilhões. No livro Roteiro, Emmanuel fala que tem 21, 22 bilhões. Na maioria desses 21, 22 bilhões, segundo Emmanuel, a informação não é minha, a maioria não quer vida fácil. Olha como é fútil, gozo e grandiosidade. Não quer vir príncipe, não quer vir bonita, a maioria não quer vir rico. Quando vem rico é uma aprovação, porque escolheu uma prova para vencer um monte de coisa interior. Então, esse problema não é problema para nós como encarnados. Tá bom, nosso segundo problema da manhã, já para da noite, né? Para da noite. Nosso segundo problema, a dificuldade de ter que encarar dor, sacrifício, renúncia, tudo. Questão 266. Quando Kardec percebeu que os espíritos participam da escolha das próprias provas, em sua maioria dos espíritos, né? Escolhem as próprias provas, né? Aí Kardec perguntou assim, olha, não é então natural que se escolham as provas menos penosas, menos dolorosas? Porque já sou eu que vou escolher as provas, eu não quero aquela prova que aquela pessoa está passando tão difícil. Não é natural? A resposta dos espíritos, olha, para você, senhor Kardec, encarnado, o senhor pode até pensar assim, mas tão logo desencarnar, cessa toda ilusão e outra é a sua maneira de pensar. Aí Kardec começa a desenvolver um comentário de 2 páginas sobre a questão 266, que ele fala, não é assim na vida encarnada também? Você não se sacrifica às vezes, não se sacrifica às vezes, estudando 5 anos, passar no concurso, né, para conseguir uma coisa que você almeja, não junta dinheiro durante 30 anos para construir a sua casa que você sonha. O homem encarnado já se sacrifica pensando em algo bom. Porque o espírito que vê a meta, que vê muito mais além, não faria o mesmo com a vida encarnada, que é o que é 70 anos? Ou 90? Nada. Perante a bilhões de anos. Nada. Então, Kardec desenvolve isso como e essa é a questão que eu estou falando, o encarnado, a gente realmente não quer sofrer. Eu não quero doença, não. De manhã eu acordei e falei, por favor, Deus, não manda doença. Né? Mas o espírito, ele age de outra forma. Aí ele fala, não, você vai desencarnar, vai pensar de outra forma, Kardec. A questão 95 é muito curiosa. Na questão 95, Kardec fala assim, não é essa ideia de reencarnação aí. Isso aí não é um incentivo a que a pessoa adie a própria melhora, pensando que ela pode resolver lá na frente? Pergunta sensacional de Kardec, né? Pergunta que às vezes outras pessoas fazem contra a doutrina espírita. Resposta dos espíritos. Olha, sim, há espíritos imperfeitos, e aí olha só como ele botou entre vírgula assim, que durante a vida corporal pensais como vocês dizem, como você está dizendo. Porém, assim que desencarnar, vai perceber que calculou mal, que não era aquilo que deveria ter feito, e aí numa próxima encarnação vai vir com uma ideia oposta a essa. Aí fala, é por isso que cada um aqui é diferente do outro. Uns têm experiência que o outro ainda não tem. Eu dei exemplo aqui daquele primo que chega, o primo todo certinho, né? Fica lá, casado com 2 filhos, e o primo que é todo doido, né? Às vezes o primo que é todo doido não tem, às vezes, não é regra, né? Pode não ter experiência que esse outro já tem. Porque a pessoa, não, que vida espiritual o quê? Eu vou me tacar em tudo. Aí como espírito, nossa, fiz tudo errado. Aí na nova encarnação, ele, não, vida espiritual sim. Agora vida espiritual sim. Então depois, numa outra encarnação, ele pensa diferente e vem com uma ideia oposta. É por isso que às vezes você olha uma pessoa assim e fala, cara, como é que ela consegue fazer isso? Eu não conseguiria fazer o que essa pessoa está fazendo. Eu não consigo dizer não para essa coisa. Porque ele já passou por isso, possivelmente, e tem uma experiência de, não, eu já compreendo, está na minha experiência. Está na minha experiência espiritual. Então, qual a dificuldade 2 do encarnado? Dor, dificuldade, sacrifício, não é uma questão para nenhum de nós aqui nesse salão como espírito. Inclusive, ao encarnar, escolhemos grandes desafios, grandes dificuldades.
Não é problema para nós encarnados. E o último era essa ideia de futuro, felicidade futura, que a gente aqui não consegue ver. Ah, eu vou abrir mão do que é bom, vou sofrer, para quê? Céu, que céu? Evolução, colônia, nosso lar, que é isso? Eu quero viver hoje, eu tenho que pagar minhas contas, né? Essa dificuldade que o homem encarnado tem. Será que o espírito, nós, aqui, eu hoje mesmo, estrebuchei aqui, caí, tô morto. Eu hoje mesmo, será que eu hoje aqui penso dessa forma sobre o futuro? Lá naquela 266, que a gente acabou de comentar aqui, lá já tem uma dica. Fala assim, o espírito desencarnado compara os gozos efêmeros da vida com a felicidade que ele já consegue entrever. Então nós, em espírito, já conseguimos ver um lugar que a gente quer ir. Já é um primeiro passo que a gente encarnado aqui não tem. Muitos de nós não temos, tá, gente? Cada um está num nível, né? E aí, na questão 975, pergunta direto. O espírito imperfeito, ele reconhece a aventura e a felicidade dos bons, dos que já estão muito mais felizes? Resposta, reconhece. E isso é uma causa de suplício, porque ele sabe que não está feliz por conta das suas próprias escolhas. Aí vem a parte dura, da 975. Para o espírito desencarnado não há véus. Ele vê sem ilusões, como se tivesse saído da névoa. Então, nós em espírito, gente, sabemos exatamente o que queremos de felicidade. Já conseguimos entrever um lugar bonito para ir. Na 967, na questão 967, fala assim, e esses espíritos conhecem outros que lhe precederam a essa felicidade. Já está lá. Uma pessoa que você gosta muito, que já está no lugar que você quer estar. E não é uma causa de ciúme, Kardec fala, é uma causa de, nossa, queria estar nesse lugar. Então, nós em espírito, gente, questão 224, tá falando dos espíritos errantes, nós aqui fora do corpo. Aí fala lá, quem é o errante? É aquele que aspira um novo destino. Ele já sabe para onde quer ir. Nós, às vezes, como encarnado aqui, a gente quer ir para onde? Eu quero me dar bem na vida material. Eu quero não ter doença, eu quero viver até os 190 anos. Né? Mas essa não é a visão do encarnado, do desencarnado. Então, todos os problemas que eu trouxe aqui, passei 35 minutos falando só de problema, não é problema para nós mesmos, desencarnado. Aí você chega num problema, Vitor. Tem alguma coisa errada aí. Se eu, na vida encarnada, problema é o limite do gozo do meu material, problema é estar preparado para encarar a dor, problema é ver felicidade. Mas se eu mesmo, amanhã, não encontro isso, eu sou um ou sou dois? Que coisa é essa de eu tomo dezenas de decisões incríveis, aí quando eu chego na vida encarnada, eu não quero nada daquilo, não quero passar por isso, não quero. Sou um ou sou dois? Essa é a pergunta desafiadora. Onde é que eu estou aqui? Eu não estou atualizado aqui, como Vitor? A questão é, o que nós precisamos como encarnados é exatamente nos espiritualizarmos, para começarmos a ver como nós já vemos em espírito. Esse é o trabalho de todas as religiões. Esse é o trabalho que a doutrina espírita vem trazer para a gente, uma visão nova. Nossa, eu não sou um corpo, eu não sou um repolho, vai nascer e morrer, e aí entre o berço e o túmulo tem que fazer de tudo. Não, eu sou antes do berço, e eu sou depois do túmulo. Eu sou muito maior do que isso. Então, quando a gente começa, na nossa vida encarnada, a agir como um espírito, a sua vida começa a ir para outro lugar. Que é o lugar qual? Que é o lugar da questão 266. O espírito vê a meta. Se eu estou encarnado e eu quero fazer tudo ao homem material, o homem carnal, eu começo a levar minha vida para um lugar que é aquele que onde eu não vou estar. Que assim que eu desencarnar, era espírito. Começar tudo de novo. Me lasquei. Então essa coisa de eu sou um, eu sou dois, gente, é uma etapa da nossa evolução que nós estamos passando agora, em que quanto mais espiritualizarmos este homem encarnado, mais ele vai andar para a vida espiritual. E temos exemplo de várias pessoas que conseguem fazer isso, né? Nossa, como é que a pessoa consegue ser assim? Como é que ela atravessou essa batalha? Porque ela não está mais vendo com os olhos da carne. Ela já está vendo na vida dela cada mínima coisa, no trabalho, na rua, na chuva, na fazenda, como um espírito. E agora sim, eu vou terminar a palestra. Nós temos na 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, uma mensagem que Paulo disse assim, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Aí vem aquela mensagem assim, meses depois que fiz essa palestra, meses depois eu vi essa mensagem. Não nos deu de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Fortaleza para enfrentar o nosso problema número 2, que é o problema de encarar desafio, sofrimento, sacrifício, né? Ponderação para enfrentar o problema número 1, que é essa coisa de lidar com a matéria.
e o amor, que é o nosso destino final para essa felicidade futura que a gente não consegue enxergar ainda. E não tem mais nada, acabou. Era só isso. Minha impressora é muito lenta e eu estava atrasado. Sabe aquela pessoa, quem é disciplinado, sofre desordem? Pois é. Eu imprimi 10 resumos da palestra. Quem quiser pode pegar comigo e depois, se quiser, manda e-mail que eu mando em versão PDF. Tudo que eu falei na palestra, os livros que eu citei, toda a estrutura da palestra está aqui. Quem quiser aqui em papel tem 10, eu deixo aqui para quem quiser pegar depois do passe. Mas quem quiser depois, se quiser entrar lá no @VitorPalestrante, dá o e-mail que eu mando isso aqui em PDF para vocês. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida que eu posso deixar mais confusa? Eu tenho várias dúvidas, vocês não têm dúvida, gente? Obrigado, pessoal. Até a próxima.